Eu acho que esse é o vídeo mais sincero que eu tô fazendo até agora do Rokutan, de verdade. E desse problema, já que eu tô tentando dar força pra outras pessoas, mas como que eu vou dar força se nem eu tenho força, gente? Nem eu consigo lidar com isso aqui. A Vanessa Lopes tem passado por alguns problemas em relação à autoimagem dela, principalmente nesse momento em relação a um tratamento de acne que ela tem feito, o que é uma coisa muito comum para os adolescentes, por exemplo, mas que às vezes a gente acaba enfrentando essa dificuldade em outros momentos da vida. E hoje a gente vai reagir a um vídeo no qual ela faz um desabafo, expondo um pouco do sofrimento dela em relação a isso e como ela tem encarado essa dificuldade. Então, você acabou de embarcar no Expresso Psicologia, seja muito bem-vindo. Hoje vamos conversar sobre autoimagem e como isso pode interferir na nossa autoestima e trazer várias emoções que sejam difíceis de lidar. Então hoje vamos reagir a esse vídeo da Vanessa Lopes. Eu tinha planejado gravar agora um vídeo de maquiagem artística de Beetlejuice, mas como que maquia essa cara, entendeu? Eu acho que esse é o vídeo mais sincero que eu tô fazendo até agora do Rokutan, de verdade. E desse problema, já que... Porque, tipo assim, eu posto e aí parece que eu não tô ligando, parece que, né, tipo assim, eu tô tentando dar força pra outras pessoas, mas como que eu vou dar força se nem eu tenho força, gente? Nem eu consigo lidar com isso aqui. Que raiva, juro. É muito complicado também ver tantas pessoas dizendo que a causa disso, sendo que eles não são nem meus médicos sabem a causa. Sabem dos remédios que eu tomo, os remédios psiquiátricos, minha alimentação, acne, Rokutan. Não tem o que fazer. Não tem como eu falar pra alguém, tipo, tenha força, não ligue, porque não tem como não ligar. É complicado sair de casa assim. Pra que fantasia de Halloween, né? Se eu sou o próprio monstro. É isso. Eu juro, eu tô tentando fazer o começo do vídeo, eu não consigo fazer. Eu não consigo parar de chorar. Gente, a Vanessa Lopes, né, ela diz algumas frases bem marcantes. Parece que é num tom de brincadeira, né, de tentar fazer piada com a situação, quando ela fala a respeito de se sentir o próprio monstro e não precisar de fantasia, né, pro Halloween. Pelo que eu entendi, isso deve ter sido no final de outubro. Mas é visível o sofrimento dela e o quanto está sendo difícil ter que lidar com essa perspectiva de uma imagem pessoal diferente, principalmente, acredito eu, por ser uma pessoa pública que lida constantemente com essa exposição da própria imagem. Esse é um sofrimento que é vivido por muitas pessoas com relação a esses problemas de acne, né, como eu falei no início do vídeo. Muitos adolescentes passam por essa dificuldade, mas não somente com relação a isso especificamente. Toda modificação ou todo desvio do padrão físico é tido com um certo tipo de dificuldade de não se encaixar. E nesse caso específico da acne, também tem um outro porém, que é uma espécie de representação, né, social que existe a respeito do processo inflamatório, né, que muitas vezes pode vir com um estigma, né, de parecer falta de cuidado ou parecer que não tem uma boa higiene, e isso causar uma espécie de repulsa, tanto na pessoa em si, que se enxerga ali no espelho, como nas pessoas ao redor em relação àquele aspecto, né? Isso tem um viés cognitivo para que rapidamente a gente consiga perceber coisas que a gente precisa, né, ter um certo receio, né, ou não se aproximar tanto. É um pouco instintivo isso, mas é algo que a gente socialmente precisa trabalhar na nossa percepção para naturalizar alguns processos que de fato não tem a ver com
uma doença contagiosa, por exemplo, mas sim com processos, né, do nosso organismo que vai modificando ali, né, a qualidade ali da nossa pele e que é transitório. Uma coisa que eu queria trazer aqui muito a respeito desse sofrimento em relação à aparência é o quanto que a forma com a qual a gente se identifica no espelho tem a ver com a forma que a gente se sente com a gente mesmo, né? No caso, a autoestima. Então, a nossa concepção de autoimagem, como é que meu rosto é, como o meu corpo é, a textura da minha pele, se isso tá no padrão, vai ter uma certa consequência na nossa percepção de adequação. Por quê? Ao longo do nosso desenvolvimento, a gente cresce sendo validado ou invalidado em relação a esse padrão que é socialmente aceito. E hoje, mais do que nunca, né, com esse advento das redes sociais, principalmente dos filtros, né, do Instagram e de outras plataformas, a gente percebe o quanto que é difícil a gente lidar com certas imperfeições, ou seja, aquilo que sai desse imaginário de como deveria ser uma pele, que às vezes remete muito ao aspecto da juventude, de ser liso, de não ter mancha, de não ter textura, coisa que a gente sabe que é inatingível, é uma estética muito fora da realidade. A pele real, o corpo real não é daquela forma, não é nesse aspecto que a gente imagina. Quando a gente começa a pensar em padrões de beleza, todos os padrões de beleza que temos, né, hoje, eles não são naturalmente mantidos sem um grande esforço. Seja na parte estética mesmo, né, do rosto, da pele, seja na questão física, na forma do corpo, tudo ali requer uma certa manutenção. E se você entra num padrão um pouco mais, digamos assim, relaxado, a gente tende a voltar para uma forma mais natural, uma versão mais natural do nosso próprio corpo. Mas por que que isso incomoda tanto a gente, né? Quando a gente se vê no espelho e percebe que temos algumas diferenças ali daquele padrão, né? Que é tido como o mais valorizado, esteticamente falando. Porque há dentro da gente um desejo de pertencimento. Há um desejo de pertencimento, um desejo de ser valorizado. E querendo ou não, no nosso desenvolvimento a gente começa a perceber que determinadas aparências, né, determinadas formas são mais valorizadas do que outras. E o que isso faz na nossa cabeça? Faz a gente entender que a gente precisa atingir aquele padrão para alcançar esse pertencimento e essa valorização, o que gera, né, todos esses pensamentos, né, na verdade era como se fosse um ciclo ali de autocrítica constante que faz com que a gente se recrimine, com que a gente busque de forma exacerbada, né, uma perfeição inatingível, e tudo isso vai gerar sofrimento. A Vanessa Lopes, ela continua linda, né, como ela sempre foi. Ela tá com acne, obviamente, mas ela continua linda. A gente consegue, na verdade a maior parte das pessoas consegue ver que ela continua belíssima. Mas o fato de ter essas imperfeições provavelmente deve ter trazido essa distorção de como que ela se reconhecia antes e como ela está se reconhecendo agora, e o fato de isso não ser natural para ela. Ela disse aqui muito bem, né, que ela entende essa condição, ela sabe que é um processo de tratamento que ela está tentando lutar, é tanto que ela faz, né, esse comentário de que tenta fazer os vídeos sem comentar, né, falando de uma forma mais tranquila para meio que dar uma força para os seguidores dela, mas que não é fácil, que ela não está passando por isso de uma forma fácil, que ela está tendo sim dificuldade de se reconhecer no espelho, porque era algo que era muito diferente da realidade dela, provavelmente. E esse processo de se reconhecer passa por essa quebra de algumas crenças do que seja adequado, do que não é
adequado. Então, uma crença muito forte que a gente consegue perceber é essa crença de inadequação. Se eu tenho espinhas, né? Se eu estou com acne, se eu tenho uma mancha no meu rosto, se eu tenho uma cicatriz, isso é visto como inadequado. Logo, eu não vou me encaixar naquele padrão de beleza ou do que é desejável, e a consequência disso será: eu perdi o meu valor, ou eu não consigo enxergar o meu valor sem isso. Então, um ponto que a gente precisa trabalhar é justamente o reconhecimento dessas crenças, para que a gente consiga questioná-las e encontrar uma forma mais neutra de encarar essas modificações físicas. Por quê? Porque o nosso corpo é mutável mesmo. Então aqui a gente entra também em um outro ponto, né? Uma das principais dificuldades que temos hoje em dia é justamente com o processo de envelhecimento, de se perceber com a pele mudando, a forma do corpo mudando, e o que isso faz a gente sentir. Será que a pele de uma pessoa com mais idade, né, de uma pessoa idosa, de fato é feio? Ou o que estamos valorizando, ou os valores que a gente remete àquela qualidade de pele, àquela textura, é que faz com que percebamos dessa forma. Quando a gente fala de autoestima, autoconceito é um ponto crucial. E esse autoconceito vai envolver as crenças que temos de nós mesmos, as crenças do que a gente valoriza, né, dos nossos valores, e quais desses valores a gente consegue enxergar na gente. Vai envolver a forma como a gente significa a nossa aparência também, né? A forma como a gente consegue se reconhecer ali no espelho. E digamos que o termômetro de tudo isso vai ser a autoestima. Se eu gosto ou se eu não gosto de tudo isso que eu consigo enxergar em mim. Então, uma reflexão muito interessante, né, a respeito desse vídeo da Vanessa Lopes, primeiro, é que tendo a posição que ela tem, né, com os seguidores dela, dentro de um público mais jovem, que provavelmente passa por esse tipo de dificuldade, e por ser uma figura pública, eu particularmente achei muito corajoso ela expor esse sofrimento e a dificuldade que ela estava tendo em desenvolver o próprio trabalho, que é com a imagem, para o público, sabe? De tornar natural esse sofrimento, mas ao mesmo tempo fazer com que a gente reflita sobre o porquê que a gente valoriza mais uma pele limpa, digamos assim, né? Sem manchas, né? Sem textura, sem acne. Obviamente, no caso dela, pelo que eu entendi, não é só a questão da aparência, mas também ela disse que estava muito inflamado, que estava sentindo dores, então tem todo um contexto ali em volta para que ela sentisse aquele sofrimento todo. Mas convenhamos, né? Existe uma preferência social por uma pele que seja impecável, sem manchas, lisa, sem linhas de expressão, sem, né, absolutamente ali perfeita, né, intacta. Mas por que será que valorizamos mais isso? Precisamos identificar quais são os nossos pontos né, quais são os nossos valores e como é que esses valores estão interferindo na nossa percepção da nossa imagem e da imagem do outro. E um outro ponto é, uma vez que a gente perceba isso, a gente pode identificar como que o nosso diálogo interno está acontecendo, né? Que tipo de críticas eu estou me fazendo? Como é que eu estou falando comigo mesmo, né? Porque essa fala da Vanessa Lopes foi muito impactante, né? Eu me sinto um monstro. Vi em outro ponto também que ela disse assim, eu tenho nojo de mim, né? Trazendo essa emoção da repulsa pela imagem. Esses diálogos são muito importantes porque são eles que vão dar essa intensidade emocional em cima do nosso processo de vida e vão fazer com que seja mais difícil a gente passar por ele. Então, o que a gente precisa fazer nesse ponto é refletir sobre esses valores, perceber o nosso diálogo interno, questionar essas crenças que estão aparecendo ali na nossa mente, no nosso pensamento, e começar a identificar o nosso autoconceito com outros valores também que tenhamos, para que a nossa percepção física seja uma parte desse autoconceito e não ele todo, porque isso é uma outra característica que faz com que a gente consiga reduzir
esse sofrimento vivido. E claro, né, a definição dos nossos padrões a partir do que a gente reconhece como certo e como melhor, ao invés do que a sociedade impõe ou a maioria pensa, para que a gente consiga neutralizar um pouco essas questões, para que elas não sejam tão centrais na nossa vida. E claro, não quer dizer que a gente não vai passar por um sofrimento semelhante. Significa apenas que esse sofrimento vai ser mais palatável, vai ser menos intenso e, consequentemente, a gente vai conseguir passar por esse processo, né, e por esse tratamento de uma forma um pouco mais leve. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo a sua opinião, curte esse vídeo e compartilha com as pessoas que você acha que vão ter interesse em saber mais sobre esse tipo de assunto, que gostariam de entender um pouco melhor sobre autoestima, principalmente, né? A autoestima é uma coisa que é bem complexa, diferente do que geralmente é mostrado na mídia. A autoestima tem suas particularidades que fazem a gente compreender o quão complexa ela é, para que a gente sinta que a gente gosta de quem é. Então tem várias situações que vão se interligar para que a gente consiga sentir bem na nossa própria pele. Então, até um próximo vídeo.